Senhor nosso Deus, te agradecemos por nos ser confiado esta obra e tens fortalecido as nossas mãos, Senhor. E agradecemos por todos, Senhor. Muito bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. E realmente ainda estamos praticamente no início do ano. Eu gostava de abordar um assunto no sentido de meditarmos um pouco na nossa vida, numa vida individual, mas também na nossa vida como igreja. E esta passagem, agora que vamos abrir em Josué, no capítulo 4, nos fala realmente de uma passagem. E aquilo que nós normalmente fazemos, quando chega ao fim de um ano e começa o início de um outro, nós fazemos normalmente um balanço. Isto acontece com frequência, tanto de uma forma individual, mas como ao nosso redor, qualquer empresa ou qualquer instituição, normalmente chega ali no início, faz um balanço das contas, como é que correu o ano transato e de certa maneira define estratégias e define objetivos para o próximo ano. E dessa forma nós também podemos aproveitar estas alturas para iniciar uma passagem para uma nova vida, para novos desafios, tanto de uma maneira individual como de uma maneira coletiva. E então aqui realmente aquilo que eu gostava de falar é realmente de nós termos uma oportunidade e sermos lembrados aqui desta passagem aqui em Josué no capítulo 4, em que nos pode desafiar a nós de uma passagem para uma nova vida, para novas coisas que podem surgir daqui para a frente. E essas situações são muitas vezes proporcionadas por cada um de nós. Então vamos abrir em Josué no capítulo 4. E para entrar um pouco no contexto, nós estamos a falar realmente aqui numa situação em que existe um rio pela frente deste povo, que é o chamado Rio Jordão, em que ao recuarmos para trás, houve uma promessa de Deus a Abraão. Logo no início, em Gênesis, no capítulo 12, há um chamamento de Abraão, no sentido para ir a uma terra que lhe ia mostrar. E ao longo desse percurso, nós vemos que foi passado de geração em geração até que o povo de Deus se viu numa outra terra, na terra do Egito, em que Deus usou Moisés no sentido de retirar o seu povo dessa terra para a terra prometida, para essa terra já realmente que havia prometido a Abraão nesse sentido. E então por essa situação apareceu várias peripécias no deserto, até que o seu povo teve que passar 40 anos, até que aquela geração passasse, e agora sim com Josué, vemos que ele chega aqui, perante este rio, e estão prontos para a passagem para o outro lado, para uma nova vida, para uma nova situação. Então Josué, no capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhe direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas.
Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão até ao dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué que falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo o Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão os sacerdotes que levavam a arca do Senhor, e assim as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou a Josué em coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo o que significam estas pedras, farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Paizinho, nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos estar aqui, Senhor, por este magnífico tempo de louvor que podemos te exaltar e adorar, Senhor. E agora, Senhor, nós realmente te pedimos que nos fales aos nossos corações, Senhor, que através do teu Santo Espírito, Senhor, tu possas falar a cada um de nós, que possamos estar com a nossa mente, com o nosso coração aberto, no sentido de que possas lançar a tua semente, Senhor, e ela em cada um de nós possa produzir fruto. E dessa maneira, Senhor, nós te pedimos, fala-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vemos aqui realmente esta passagem que nos fala de uma viragem muito significativa no seu povo. Nós estávamos a falar que eles estavam a passar por um ambiente de deserto. E chegou aqui à altura que terminou essa época de deserto. Se nós analisarmos, nós víamos que praticamente houve ao longo do deserto um conjunto de mortes. Se nós ao calcularmos, nós estávamos a falar que 2 milhões de pessoas que saíram do Egito morreram no deserto até à entrada, até este lugar. Nós, se fizéssemos as contas durante estes 40 anos, nós estávamos a falar que, em média, havia 100 mortes por dia. Foi a esta altura realmente que eles agora chegaram até essa situação em que eles receberam da parte de Moisés a lei, receberam isso, estavam prontos para entrar na terra prometida, mas chegaram a Jericó, aquela cidade, antes de lá chegar, e enviaram os espias. 10 deles, receosos, diziam que não. E havia 2, Josué e Caleb,
que realmente dizia que realmente Deus havia de ser com eles. E realmente aconteceu dessa forma, mas só passado 40 anos. Ou seja, houve aqui uma altura em que o povo, 40 anos antes, estava a chegar a esta situação, à mesma altura, e recearam e vieram para trás. E depois, quando voltaram novamente, já com o povo guiado por Josué, eles conseguiram vencer a Jericó e chegarem aqui a este rio. E às vezes faz-nos lembrar também a cada um de nós nesse sentido. Às vezes, por receio, por medo, nós não vamos mais além. E ficamos acanhados e ficamos com receio e não conquistamos realmente a terra prometida que Deus às vezes quer para nós. E às vezes Deus quer vidas para nós muito mais além e nós não aproveitamos essas oportunidades por receio e por medo. Nós, ao olharmos para esta passagem, nós vemos muito simbolismo que nos faz para quem compreenda realmente as Escrituras, realmente retira aqui muitas das situações. Por exemplo, Josué, o próprio nome Josué, que Josué não se chamava Josué. Como é que ele se chamava? Não, era Josué e Caleb. Era outra pessoa. Como é que se chamava Josué? Josué chamava-se Oseias. E então Moisés deu-lhe o nome de Josué. E então Josué significa Deus é salvação, que vem do hebraico Yeshua, que é o mesmo significado de Jesus. É a mesma situação em que vemos realmente aqui a passagem, quando nós vemos que o povo está a ser guiado por Josué. Nós associamos exatamente à mesma situação, que Jesus, muitas das vezes, vem e quer guiar o seu povo e nos faz este desafio no sentido de podermos passar. Nós quando olhamos o próprio Rio Jordão, nós temos a mesma situação de uma passagem semelhante nos tempos de Jesus, em que ele foi batizado no Rio Jordão. E foi a partir realmente do seu batismo que o seu ministério iniciou. A partir deste momento nós vemos que o povo chegou até aqui de estar no deserto e a partir daqui é que conquista a terra prometida. A partir daqui é que chega ao seu local. A partir daqui é que inicia. O mesmo acontece com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo chegou ao Rio Jordão, foi batizado e a partir dali inicia o seu ministério. E às vezes nos faz também lembrar que às vezes nós podemos estar no deserto, a nossa vida pode estar estagnada e às vezes Deus quer um ministério um bocadinho mais além. E nós temos que fazer esta passagem pelo Rio Jordão. Ou passarmos pelas águas do batismo, em termos um compromisso sério com o Senhor Jesus Cristo, iniciando o nosso ministério. Ou muitas vezes nós já passamos pelo Rio Jordão, mas ficamos por aqui. E às vezes Deus quer que a gente vá mais além. E dessa forma, realmente nós vemos que há aqui uma mudança. É uma mudança em que, ao longo do deserto, Deus enviava sempre o maná. A partir daqui, o maná terminou. A partir daqui, eles tinham que se alimentar dos frutos da terra, daquilo que realmente possam fazer. O Senhor os guiou até aqui, chegaram à terra prometida, uma terra realmente onde mana realmente leite e mel, em que há uma riqueza, de certa maneira, alimentar, em que no deserto não existia. E a partir daqui, eles começam, é quase como as crianças que começam com o leite e que ficam dependentes dos próprios pais, mas chega a uma altura em que eles próprios já se alimentam, já têm a capacidade de se desenvolver. E às vezes nós somos como meninos em que vamos absorvendo, vamos retendo leite e vamos gostando daquilo que nos dizem e automaticamente é uma altura de nós nos tornarmos às vezes independentes, de podermos ler a sua palavra, de podermos realmente reter o conteúdo e a partir daqui realmente desenvolvermos a nossa fé e caminharmos e tornarmos nesta dependência. E dessa forma, realmente nós nos vê aqui que há um crescimento. Há um crescimento, primeiramente, um crescimento interior de caráter. Que nós, a partir do momento que deixamos a nossa meninice, temos que começar a ganhar a nossa personalidade, o nosso caráter, no sentido de desenvolvermos como adultos.
E uma das coisas principais de nós no nosso crescimento espiritual é nós temos que crescer interiormente. Porque ao longo do tempo nós vamos abrindo a Bíblia e vamos vendo algumas doutrinas e alguns conceitos em que nós temos que começar a praticar na nossa vida e temos que nos mudar para começarmos a ter este crescimento interior. Depois, nós vemos que realmente, além deste crescimento interior, começamos a ser desafiados no sentido de termos um ministério. E nós podemos olhar como é que está a nossa situação atualmente e podemos ver assim, será que nós ainda estamos dependentes, ainda devíamos receber apenas, ou se calhar já temos um ministério no qual podemos desenvolvê-lo e trabalhá-lo nesse sentido. Também nós somos desafiados no sentido de também crescermos para fora, de sermos luz, de começarmos a pôr em prática não só aqui, mas começarmos a chegar lá fora. E isto é um desenvolvimento que se vai tendo nas nossas vidas. Nós podemos olhar para o nosso mundo em geral e às vezes eu ouço alguns crentes e até alguns responsáveis que começam, isto já a Bíblia fala que o mundo vai cada vez a pior e não há nada a fazer. E entram num conceito pessimista no sentido de que isto já está destinado, que este mundo vai ter um fim. E a partir daqui acomodam-se a essa situação. E reparem, enquanto Deus nos der esta oportunidade de nós podermos estar aqui, nós podemos ser agentes de mudança. Ao longo de muitos anos, nós vimos que existiu realmente a capacidade de Deus ter falado ao povo de várias formas. Houve um grande reavivamento, por exemplo, na altura de Jonas, em que ele foi chamado à cidade de Nínive. E ele foi àquela cidade, e aquela grande cidade realmente se arrependeu e houve um grande reavivamento. Ainda nos dias de hoje isto é possível. Nós vimos nos anos 90, aconteceu mesmo na Argentina, aconteceu mesmo na Austrália, em que a igreja consegue se desenvolver e ter um crescimento. Nós estamos a ver o mesmo, por exemplo, agora a acontecer com o Brasil, em que as igrejas estão a desenvolver-se. Automaticamente, mesmo politicamente, já está a chegar à ordem política. E muitas pessoas já começam a dizer, mas o Brasil é assim, é uma coisa de analfabetos, e pensam que o facto de adorarmos a Deus é só para aqueles que não entendem. E não veem que realmente há uma nação que começa a falar de Deus, a colocar as questões de Deus como prioridade na escola, na política, em várias situações. E estamos a ver realmente um crescimento no Brasil nesta área. E em Portugal, se nós sabemos o telejornal ou qualquer político, quem é que fala de Deus? Deus é sempre colocado de lado. E temos um desafio realmente pela frente dessa forma. E o mesmo como nós, isso compete-nos a nós. Todas as pessoas que nós vemos aqui, biblicamente, nós vemos grandes heróis da fé que agiram. Todos eles, no seu altura, foram usados por Deus. Agora eles já terminaram a sua vez. Somos nós que estamos aqui, somos nós que temos a capacidade de fazer esta mudança. Somos nós que podemos mudar a nossa vida. Nós temos a capacidade, através das nossas escolhas, da nossa situação e pela graça do Senhor, nós conseguimos mudar a nossa vida, conseguimos mudar as nossas famílias, conseguimos mudar na igreja, conseguimos mudar onde nós estamos. Depende de cada um de nós. Nesta atitude, se nós queremos, chegamos lá e ficamos com medo, ou se passamos e conseguimos passar a Jericó e passar este rio. E é uma das coisas que sempre que nós vemos, é que Deus quer que a gente vá mais além e Ele vai à nossa frente. E é dessa forma realmente que nós vemos aqui, em que Josué e Caleb, conforme nós estávamos a falar, foram aqueles que chegaram lá e disseram, não, Deus vai ser connosco. Foram aquelas pessoas de fé que realmente queriam que Deus havia de os ajudar, apesar da dificuldade que estava pela frente. Vemos que todos os outros, de certa maneira, apesar do Senhor os ter ajudado a sair do Egito, de ter aberto o Mar Vermelho, de terem passado, chegaram a Jericó e ficaram com medo. Perderam o foco. E às vezes isto acontece também connosco. Nós às vezes, quando ouvimos o Evangelho, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, quando somos batizados, nós depois temos ali um caminho, um objetivo pela frente, e depois ao longo do nosso percurso, às vezes perdemos o foco também. Se nós verificarmos mesmo, isto já começa já com Abraão.
Deus lhe tinha prometido realmente um filho e ele não soube esperar por esse filho. E quis ter um filho realmente com a criada e a partir daí criou um outro problema. Nós vemos no caso de Davi, que era um homem que ao longo da sua vida nós vimos que ele foi sempre um homem segundo o coração de Deus. Mas houve uma determinada altura que o povo estava em guerra e ele não foi para a guerra. Então a partir daí o facto de não ter ido para a guerra, o facto de perder o foco e começou a olhar na varanda e ao ver uma mulher, a partir dali começou a perder o foco. Houve mudança realmente ali dessa situação. E vemos que muitos homens de Deus, e é uma coisa curiosa, enquanto nós vemos muitas vezes alguns heróis e os super-heróis que nós vemos realmente nos filmes ou na banda desenhada, realmente são espetaculares, mas os super-heróis da Bíblia são pessoas que falham como cada um de nós falha. Nós podemos dizer que não, isto não é para mim, esta situação não, mas Deus trabalha exatamente em pessoas simples, em pessoas também que falham. Deus age nas suas vidas no sentido que eles possam ser usados por Deus nesse sentido. E então, se nós abrimos em Filipenses no capítulo 3, Filipenses no capítulo 3, no versículo 12, diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Portanto, cada um de nós, ao longo da sua caminhada, claro que não somos perfeitos e cada um de nós não é perfeito, mas vemos que o apóstolo Paulo diz exatamente a mesma coisa, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas para trás, ficam, e avançando para as diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Era esta a visão que Paulo tinha. Apesar de muitas coisas que ele já tinha feito, ele esquecia-se do que estava para trás e tentava ir mais além. Ele, de certa maneira, tinha aqui um foco. E é este foco que muitas vezes nós temos. Eu recordo-me ontem, nós fomos a um restaurante e tem daquelas bebidas que a gente pode ir lá encher, o chamado refill, que vai encher, e não tinha aquelas tampinhas. E então a Ana, quando foi lá encher, ela encheu mesmo até cima, como não havia tampinhas, ela para trazer até à mesa, ela estava sempre a olhar para o copo e fixava ali no copo no sentido de não verter. E realmente o que é que acontece é que se ela viesse e não estivesse focada no copo e que se viesse a andar normalmente, acabava por verter, acabava por deixar cair. E às vezes na nossa vida nós temos que nos focar, e nesta situação o apóstolo Paulo, ele realmente nos fala aqui realmente deste foco, que ele focava-se exatamente nesta situação do alvo. E então realmente o desejo dele era este, era prosseguir, esquecendo as coisas que para trás, mas prosseguir. E todos nós, de certa maneira, temos este desejo de prosseguir, de haver um progresso, de haver crescimento. De certa maneira nós vamos procurando, ao longo do tempo, encontrar um vestuário mais recente, mais atual, mais evolutivo, perante agora as coisas, uma coisa mais confortável ou uma coisa mais direitinha. Nos nossos lares, por exemplo, nós agora estamos a fazer uma pescadela, a pintar, a ver uma evolução em algumas situações. E este é o desafio realmente para cada um de nós, de certa maneira, para não ficarmos parados e podermos, na nossa vida cristã, sermos desafiados a ir mais além, a termos este progresso desta forma, conforme o apóstolo Paulo, esquecendo aquilo que já fizemos para trás. Quais são os nossos objetivos este ano? O que é que realmente nós pretendemos fazer dessa forma? E realmente há uma das coisas que nós vemos aqui nesta passagem.
que vemos em Josué é que a arca da aliança, a arca do Senhor, ela ia à frente. E a partir do momento em que eles pisaram o pé no rio, a água se abriu. E dessa forma nós vemos que aquele povo passou dessa maneira. Se nós verificássemos, mais ou menos havia uma distância em que a arca ia cerca de 950 metros, que eles iam à frente do povo. E realmente nós vemos aqui que, da mesma forma, o Senhor vai à nossa frente. Se repararmos, em João 10:27 fala-nos realmente do bom pastor, em que o Senhor Jesus Cristo nos fala exatamente deste exemplo e nos compara como Ele sendo realmente o bom pastor. Ele diz: as ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ora bem, se a gente segue, quem é que vai à nossa frente? O bom pastor. Ele vai à nossa frente. Se nós vimos também em Deuteronômio, no capítulo 31 e no versículo 8, fala-nos exatamente sobre este personagem Josué, em que Moisés está a falar a Josué e diz-lhe: o próprio Senhor marchará à tua frente, Ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará, não tenhas medo, nem te apavores. Está a falar para esta situação de Josué aqui. Nós vemos também em Isaías, no capítulo 45, no versículo 2 e 3, ele diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedacei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O Senhor está a falar na mesma situação a Isaías. E toda esta palavra também é nos destinada exatamente para nós. Em Provérbios, no capítulo 4 e no versículo 25 diz: olha sempre para a frente, mantém o olhar fixo no que está adiante de ti. Se virmos, o Senhor Jesus Cristo falou uma vez numa parábola em que diz, também disse essa expressão que diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Há aqui uma situação que é um desejo claramente de Deus, é no sentido de nós avançarmos, de nós não ficarmos para trás, nem olharmos para as coisas para trás, ou aquilo que aconteceu, mas olharmos para aqui para a frente, para os desafios que nós temos pela frente. E uma das coisas que acontecia com frequência, que nós víamos ao estudarmos, por exemplo, a história de Moisés, é que Moisés, muitas das vezes, regateava com Deus. Quando ele foi e subiu ao monte e recebeu as tábuas da lei, e ele teve lá bastante tempo e o povo não sabia de Moisés, e eles começaram realmente a fazer uma estátua, a adorar exatamente aquele bezerro. Nós vemos claramente que Deus não se agradou pela situação e Moisés intercedia para com Deus. Oh Deus! Ele de certa maneira pedia alguma compreensão para o seu povo, que não sabia aquilo que estavam a fazer, mas muitas vezes dizia assim: olha, se tu fizestes isto e todas estas coisas pelo teu povo, tem pena deles. Inclusivamente ele dizia assim: olha, risca o meu nome do teu livro. E entrava exatamente numa situação de tentar, juntamente com Deus, ter aqui e apropriar-se de algumas promessas. Ó Deus, mas se as tuas promessas foram estas realmente, então tem compaixão, perdoa realmente o teu povo, tenta agir, tenta fazer alguma coisa. Então havia sempre esta situação em que Moisés tentava às vezes regatear. E o mesmo o Senhor Jesus Cristo nos exorta no sentido de nós orarmos sem cessar. A parábola da viúva persistente, do amigo inoportuno, nos fala exatamente para nós não nos conformarmos, mas podermos realmente ir perante Deus
e pedirmos e orarmos com insistência. E dessa mesma forma, realmente, nós perante algumas adversidades, nós possamos chegar perto de Deus, abraçados realmente das suas promessas. Oh Deus, tu prometeste estar comigo. Ajuda-me agora nesta situação. Mostra realmente que tu és o Deus de Jacó, és o Deus de Abraão, és o Deus que fizeste as coisas, age também na minha vida, para que os outros possam te conhecer a ti também. Tenta fazer esta situação, ou seja, que haja realmente este sentimento como existia em Moisés. E dessa maneira nós podemos, durante este ano, termos determinados desafios. E acreditem, Deus vai à nossa frente. Só que Ele não vai fazer todas as coisas. Ele precisa que nós pongamos o pé e as águas abrem-se. Mas enquanto eles não pusessem o pé, enquanto Moisés, quando abriu o mar no meio, não pusesse a sua vara, enquanto nós não dermos passos nesse sentido, Ele não pode agir. Somos nós que temos que começar a dar o primeiro passo, a começar a fazer, a agir, Deus depois vai abençoar. Vemos realmente que os sacerdotes puseram o pé e o rio parou. E nós somos desafiados realmente também numa passagem que diz quão bonitos são os pés dos que anunciam as boas novas. E é este caminhar, é este anunciar, é este falar realmente que nós somos exortados a fazer. Mas para isso, nós temos que fazer algo que às vezes nós temos dentro de nós, que se chama pecado, que nós muitas vezes temos que nos esvaziar para que Deus possa preencher. Às vezes há coisas na nossa vida que nós temos que Deus não consegue trabalhar porque temos algo em nós que nos impede dessa forma. E para isso para nós podermos estar com esta iniciativa, para irmos mais à frente, tem que existir esse tal crescimento interior para depois passarmos para o exterior. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, e no versículo 31, o apóstolo Paulo diz: dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo tinha esta missão no sentido de se esvaziar. Ele dia a dia fazia esta quase renovação. Eu morro para mim próprio. Em sinal, de certa maneira, de protestar contra si próprio, se disciplinava no sentido de, diariamente, aquilo que é dele, do seu ego, da sua vaidade, de todas as coisas que envolvem o nosso eu, ele morria diariamente para isso. E então, nós temos que ter este espírito humilde, este caráter, e temos que muitas vezes morrermos para nós próprios, para que Deus possa fazer lugar e poder agir através do seu Espírito Santo. Vemos também uma das coisas em que foi retirado 12 pedras. E além das 12 pedras que ficaram lá no rio, isto era interessante fazer uma expedição ao Rio Jordão e procurar por estas 12 pedras. Porque de acordo com a palavra diz que ainda estão lá. Mas isto, na altura realmente que foi escrito, não sei se ainda continuam lá, mas seria interessante fazer realmente uma pesquisa no sentido de ir ao fundo do Rio Jordão e tentar fazer se existem lá estas 12 pedras. Porque em Gilgal realmente ainda existem lá essas pedras conforme realmente nós vemos aqui. Mas além dessas 12 pedras no local onde eles ficaram, Josué colocou 12 pedras no local onde parou os sacerdotes com a arca. E foi lá colocado essas 12 pedras. Mas estas 12 pedras nós vemos aqui que existe sempre uma lembrança e um testemunho. No sentido de que quando a outra geração a seguir perguntasse o que é que são estas pedras, realmente aquelas pessoas pudessem dizer, olha, isto foi a altura que Deus realmente nos abençoou e nos ajudou desta forma. E aqui
o povo passou de uma altura de deserto para a parte da terra prometida. Se nós verificarmos, nós somos pessoas que facilmente nos esquecemos. Isto servia de memorial para que eles não se esquecessem daquilo que Deus fez. Nós claramente vemos que, apesar de eles terem atravessado o Mar Vermelho, eles chegavam a uma altura que já tinham se esquecido e já queriam voltar para o Egito novamente. E aqui isto serviu de memorial, no sentido para que eles se lembrassem que o Deus realmente os ajudou e o vais continuar a ajudar para que todas as nações conhecessem a Deus através do seu povo escolhido. Era este o objetivo. Nós vemos também que atualmente temos um memorial dessa mesma forma. Foi-nos deixado a ceia do Senhor. Foi-nos deixado realmente o simbolismo do cálice e do pão, para que realmente nós pudéssemos lembrar e fazermos realmente sempre dessa forma. Realmente lembrarmos sempre do Senhor Jesus Cristo, do seu corpo, do seu sangue, de realmente termos esse memorial dessa mesma forma. Mas há aqui uma coisa interessante, é que o povo passou junto. E dessa forma mostra aqui uma unidade, que às vezes, que além da nossa parte individual, nós como igreja temos um coletivo. E esta unidade é fundamental. Nós o ano passado tivemos em Franklin Graham, com a campanha do Billy Graham, em que estivemos cá, e foi curioso que essa iniciativa juntou diversas igrejas de uma maneira diferente. E existiu uma unidade na igreja cá em Portugal. E a partir daí houve frutos. Estamos a falar que quase 2.000 pessoas se converteram. Quando nós nos unimos, quando nós trabalhamos em conjunto, em unidade, há frutos. E dessa mesma forma, realmente, nós vemos, por exemplo, no dia de Pentecostes, nós vimos que eles estavam reunidos, eram 120 pessoas que estavam juntos, unânimes. O início da igreja foi desta forma. E a partir daí a igreja crescia e o Senhor acrescentava dessa forma. E é dessa mesma maneira, realmente, que quando nós nos juntamos, quando nós estamos unidos neste propósito, realmente de prosseguirmos, nós podemos ter muitos frutos. Podemos ir muito mais além. E é dessa forma nós agora, para terminar, vemos que foi a primeira localidade em que eles se assentaram. Eles colocaram estas 12 pedras em Gilgal, em que vemos ali que esta localidade é uma localidade realmente importante para o povo, que de certa maneira nos representa também a nós como igreja. Portanto, foi ali que a partir dessa altura, se vimos depois mais à frente, que os filhos de Israel foram circuncidados e deixaram para trás a influência corrupta do Egito. Foram ali que eles prometeram realmente daqui para a frente seguir o Senhor e fizeram essa promessa. Vemos que realmente foi ali que eles celebraram a primeira Páscoa na nova terra. Logo mais à frente, em Josué no capítulo 5. Vemos que foi ali que depois, mais tarde, eles voltaram àquele local e começaram a separar as terras, em que cada uma ficou, a terra conquistada, eles conquistaram as terras e voltaram a esta cidade, no sentido de repartir, olha, a tribo dali fica ali, a outra tribo fica acolá. E dessa maneira vemos também em 1 Samuel, se nós vemos na altura dos profetas, foi ali um local onde foi exercido vários sacrifícios ao Senhor. No livro de Reis, ela é mencionada realmente como a casa de vários profetas. E esta localidade realmente foi muito importante realmente para o seu povo. E então, dessa forma, realmente nós temos aqui uma importância do povo de Deus, que é a própria igreja, onde nós nos podemos juntar, onde podemos fazer algumas atividades em conjunto, podemos adorar o Senhor, porque é totalmente diferente. Se nós, claro que nós em nossas casas nós podemos adorar o Senhor, mas certamente os irmãos concordam, quando nós estamos juntos e adoramos, tem uma força tremenda. O Espírito derrama do Senhor sentimos com mais força e com mais intensidade. Da mesma forma, nós podemos hoje de manhã abrir a Palavra de Deus e podemos estar a ler e podemos retirar alimento. Mas quando vimos ouvir a mensagem do Senhor, por intermédio de outras pessoas que prepararam, foram usados no sentido de Deus para nos falar,
nós realmente ficamos mais alimentados. O facto de nós podermos ser usados aqui, de conversarmos uns com os outros, de nos ajudarmos mutuamente, podemos ser usados nesse sentido como igreja, tem uma importância muito grande. E há uma situação muito curiosa que eu tenho também estudado aqui, que se passa em Romanos no capítulo 15. Quem conhecer, por exemplo, a história de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, o apóstolo Paulo fala-nos de um episódio que realmente não chegou a acontecer. Mas uma das coisas que eu creio que isto é uma mensagem talvez profética, eventualmente até para os nossos dias, ou que algo realmente vai acontecer, que nos fala em Romanos no capítulo 15 e no versículo 24, o apóstolo Paulo diz: penso em fazê-lo, neste caso ele está a escrever à igreja de Roma. Nós, ao conhecermos o percurso de Paulo, nós estamos a falar já muito no finais dos seus dias. Ele quis levar umas ofertas a Jerusalém, apesar de, sendo curioso, que ele foi alertado muitas vezes pelo Espírito Santo que ele ia ser preso em Jerusalém, mas ele foi lá na mesma, a Jerusalém. E então, quando chegou lá a Jerusalém, realmente houve ali uma confusão juntamente com os judeus, havia uma divisão, porque o apóstolo Paulo estava a falar realmente às pessoas do Evangelho que não eram judaicas, e houve ali algumas situações em que eles queriam matá-lo, queriam prendê-lo devido à confusão que estava a existir. E foi curioso que ele, como cidadão romano, ele apelou para Roma. E então, automaticamente, o Senhor lhe falou no sentido que ele ia ser usado, no sentido de ir para Roma. E ele então fez esta viagem para Roma. E aqui nesta carta que ele está a escrever aos Romanos, está a escrever no versículo 24 e no capítulo 15, ele diz: penso fazê-lo em viagem, ou seja, de fazer uma visita lá aos irmãos. E diz: quando em viagem para Espanha, que neste caso é Hispânica, que era a Península Ibérica, como nós agora conhecemos. Pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Ou seja, havia uma missão do apóstolo Paulo, que era de vir a Espanha. E ele ia passar por Roma. Todos nós sabemos que ele chegou a Roma e não chegou a ir a Espanha. Mas, no versículo 28, ele diz: tendo depois concluído isto e havendo consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Da mesma forma, nós vemos que a passagem que o Senhor Jesus Cristo nos desafia a sermos testemunhas de Jerusalém, da Judeia, a Samaria, até aos confins da terra. Há aqui um simbolismo desta Espanha, porque esta Espanha significava o fim das coisas. Naquela altura, eles não sabiam que existia o continente americano. Portanto, a Espanha, de acordo com os seus mapas, era o fim da terra, os confins da terra. Ele tinha estado em Jerusalém, Judeia, Samaria, e ele queria chegar aos confins da terra. Era este também o seu desejo. E realmente, mesmo de Espanha, houve grandes homens influentes que eram de Espanha. Um deles tem o nome ali do Trajano. Trajano realmente era originário da Espanha. E o mesmo que Adriano também. Temos o caso de Portugal, o Viriato, que era o terror de Roma, de certa forma. Foram pessoas de acordo dessa altura. Então essa Península Ibérica realmente para os romanos era uma altura, uma coisa muito útil. Por exemplo, no rio Minho, cá em cima, era retirado muito ouro. Era quase a despensa de Roma, havia muito cobre e ferro. Nós, inclusivamente, na Primeira Guerra, fornecíamos muito, tanto para um lado como para o outro. Nós éramos um país neutro, tanto fornecíamos aos aliados como fornecíamos aos alemães minério para eles construir armamentos dessa forma. Mas, mesmo nessa altura, o caso Mérida, Coimbra, Ourense, tem culturas muito fortes a nível do Império Romano dessa forma. Havia muito a ganadaria, a agricultura, e muitos pensadores saíram daqui da parte da Península Ibérica. Mas aquilo que eu queria dizer é que nós não vemos aqui a carta aos hispânicos, não é? A carta à Espanha. Isto não chegou a acontecer. Mas há uma altura realmente que nós podemos encarar como uma situação profética, que a Espanha está para o último ou ainda está pendente. Queridos irmãos,
Está nas nossas mãos poder fazer isso. Vou-vos dar um exemplo. Por volta ali dos anos 80, 90 e depois mais à frente até o ano 2000, os espanhóis e a igreja em Espanha não tinham um único missionário. As igrejas de Espanha não havia pessoas, que eles não estavam a enviar pessoas para nenhum sítio, não havia missionários em Espanha naquela altura. E foi curioso que começou a surgir uma coisa difícil, que foi a situação das drogas. Portanto, a partir dos anos 60 começou a existir muita influência das drogas. E realmente, apesar de ser um país muito católico, a nossa vizinha Espanha, ao ter esse flagelo foi um desafio para as igrejas espanholas. E de certa maneira, de muitos de nós já ouvimos falar da Remar, da Betel, da Reto. Todas estas instituições são instituições dos toxicodependentes com origem de Espanha. E nós agora vemos que essas instituições estão presentes em muitos países. Quase que podemos ver que existe ali um projeto missionário destes irmãos espanhóis que estão a conseguir atingir muitos sítios através de uma dificuldade que foi as drogas. E quando surgiu este problema, foi uma oportunidade para eles poderem resolver o problema. E dessa mesma forma, nós temos a mesma influência nós cá em Portugal, que apesar das dificuldades, nós podemos criar oportunidades. Não sei se conhecem ali em Ferrol, até mesmo lá em cima, no ponto pico de Espanha, a igreja lá tem-se desenvolvido de tal forma que tem feito muito ministério social. Tem feito muito apoio e a igreja começou a fazer muito apoio. E atualmente o presidente de lá, por exemplo, da Câmara, como nós chamamos aqui, realmente ele convidou para ser o pelouro da parte social, que foi convidar uma pessoa da igreja que desenvolvia este trabalho da própria igreja e foi convidado para fazer parte da Câmara para poder ter mais autoridade, para poder desenvolver o ministério social. Então, esta senhora que começou o ministério na igreja, que começou a dar alimento, que começou a ajudar os outros, isto começou a engrandecer, outros irmãos começaram a apoiar e começou a crescer este ministério, que chegou a ser convidada a fazer parte e a trabalhar na Câmara para poder ainda fazer muito mais. Portanto, são estes desafios que eu gostaria de deixar, da mesma maneira como nós vemos o Primeiro-Ministro e o Presidente da República que dão mensagens de Natal, de Ano Novo. Eu queria deixar este desafio a nós, individualmente, mas como igreja, a podermos ter estes momentos de passarmos para o outro lado do rio, a irmos mais além, a desafiarmos a nós como igreja, a podermos crescer também da mesma forma, no sentido que o Senhor seja engrandecido, seja usado por nós, para que realmente, Senhor, possamos ir ainda mais além e possamos ter em Portugal, nós em novembro vamos ter novamente, não com o Franklin, mas com o Will, que virá cá estar no Porto, vai estar também no Algarve e na Madeira. Estamos a ter estes apoios, mas também depende de nós como igreja, fazermos o nosso trabalho, de podermos ser usados e podermos ir mais além. Que o Senhor nos abençoe.